E voltamos com a sequência do Prosa Curitibana, recebendo o jornalista José Maschio. Zé Ganchão, tudo bem? Prazer. Como é que tá? Conhecido nosso já há mais de 30 anos, desde o tempo da faculdade, né, Ganchão? Tudo bem, tranquilo? Fez boa viagem? Né? São dos velhinhos. Um pouquinho, né? Hélio Barbosa, um companheiro nosso aqui de geração, né? Gente, o José Ganchão, José Maschio, juntamente com o jornalista Luiz Tax, eles estão lançando o livro Crônica de uma Grande Farsa. Veio a Curitiba para fazer o lançamento aqui em Curitiba, já fez o lançamento em Londrina, né? E esse livro trata justamente sobre como é que se processa a fraude, como é que se transformou no Brasil o processo eleitoral em um verdadeiro negócio. Ganchão, como é que surgiu a oportunidade e o argumento para fazer esse livro? Na verdade, surgiu de uma conversa com o Tax, que eu trabalhei na Folha de São Paulo até 2010, e logo depois que eu saí, ele me contou, você lembra uma história que você fez? Que na verdade foi o seguinte, no início do século, acho que 2000 e pouco, um deputado estadual lá do Mato Grosso do Sul me passou por um táxi, e o táxi me acionou, e eu fui atrás, uma história muito interessante, que dois garis, varredores de rua, eram donos da maior empreiteira que fazia licitações com a prefeitura de Campo Grande do então prefeito André Putinelli. Nas eleições de 2006, o grupo do Putinelli se vingou do deputado que denunciou, porque quando os garis, a gente mostrou que os garis eram donos do... Eles eram os laranjas. Os laranjas, donos, entre aspas, da empreiteira. Teve repercussão nacional, a gente teve bastante espaço na Folha de São Paulo, os outros jornais foram atrás e ficou aquela mágoa. Na eleição de 2006, o grupo do Putinelli deu troco. Como deu troco? Fez outra denúncia? Não, eles pegaram, grampearam 37 notas de R$20 em santinhos desse candidato a deputado, candidato à reeleição, colocaram no carro do chefe de gabinete do deputado, chamaram a Polícia Federal, a polícia foi lá, apreendeu os santinhos, apreendeu o carro, prendeu o chefe de gabinete, e aquilo em menos de 2 horas se espalhou pelo estado todo, acabaram com a carreira política do deputado, que não se reelegeu, compra de votos. Seria a vingança perfeita, não fosse um detalhe. Uma outra equipe da Polícia Federal, com autorização judicial, Gravou então tudo? Monitorava conversas telefônicas de 2 coordenadores desses partidos nanico, PRTB e PT do B. Olha só. E aí lá toda a farsa é desmontada em gravações com autorização da Justiça. A partir dessa historinha, o Tax falou, até aconteceu isso. A gente começou a trabalhar num processo que está no Supremo Tribunal Federal. Você sabe como é que funciona a coisa no Brasil? O Supremo Tribunal Federal está lá parado, tem um processo, não anda. Nós pegamos aquelas 5.000 páginas, eu fiz toda a parte do material, a parte processual. Estudou aquilo tudo? Isso, a gente foi levantando e o Tax fazendo contextualização política, porque ele conhece bem o Mato Grosso do Sul. Paralelo a isso, a gente começou a perceber que dentro do processo existiam outros processos que a Justiça não está nem aí, mas que a gente percebeu. Por exemplo, como se dá o processo de licitação. Então tem um caso de o grupo que fez a farsa toda, tem lá o filho do André Putinelli, um secretário de obras do André Putinelli, que é o Edson Giroto, que é o candidato dele derrotado à prefeitura em 2010, tem o Jafar, que é o dono de uma gráfica, que era o coordenador do PRTB. Jafar é nome de mago, né? Não, é um árabe. É um árabe. E esse pessoal todo, e tem lá o Capanga, o cara que invadiu o carro, colocou, que é um tal de Edmilson Rosa, que ficava rosinha. Aparentemente, era o capanga da história, o mais pobre. A partir do momento que a gente vai casando, e aí é um trabalho de investigação jornalística, nas juntas comerciais, uma empresinha da mulher desse Edmilson Rosa, a gente descobre, por exemplo, que um casal que tem uma renda de R$4.000 por mês, que alega que mora em casa alugada, que paga aluguel de R$450 por mês, de repente eles são os grandes... A empresa da mulher dele é uma das grandes licitadoras do Estado. E na junta comercial você vai vendo, ela começa fazendo... a empresa é apta para fazer licitação, por exemplo, de buraco de rua. Olha isso. Aí ela aumenta o capital, ela já pode fazer tudo. Se o Estado do Mato Grosso do Sul precisar de uma taxinha,
Eles estão lá para E é vender. legal isso, pode fazer de qualquer ramo. É Vai legal no acrescentando. Brasil que a justiça é Papel cega. aceita tudo, né? Não, a justiça é cega. Vamos combinar. O grande problema do Brasil é o judiciário falho, retrógrado, Lento. desinteressado e essas coisas, esses crimes todos podem até prescrever. Então a gente resolveu fazer essa crônica, porque na verdade Mato Grosso do Sul é síntese do Brasil. É isso mesmo. Aqui no Paraná mesmo tem um delator premiado, da época do Mensalão, mas ele foi delator premiado em função da CC5. Ele faliu um consórcio aqui, foi várias vezes candidato a senador aqui, o Tony Garcia. Tony Garcia. Quando ele foi delator premiado, ele abriu todo o esquema. Mostrou tudo. Esse esquema fraudulento de licitação surge no Brasil depois da Constituição de 88, quando se exige processo licitatório. Então, quer dizer... Bom, quer dizer, antes então nem processo exigia, Ah, né? Aí não dá nem para... Não dá nem para discutir. Antes era assim, eu sou o prefeito, ele é meu amigo, ele faz a Escolhe iluminação e pública. pronto, acabou, né? Você é o prefeito? Ah, eu tenho um irmão lá, então vou... Só que esse livro, ele sintetiza o que é o Brasil hoje, sabe? Eleição é negócio. Partido pequeno, que os caras fazem, vão para a televisão e falam assim, não, a gente está fazendo uma coligação por causa de horário na TV. O horário da TV é balela. Você não vê, por exemplo, o cabeça da coligação, o cara do PMDB, do PT, do PSDB, fazendo o jogo sujo. Na verdade, assim, vendem uma história para a população, mas nos bastidores é tudo bem tudo diferente, negociado, né? é tudo Negócio. Eleição no Brasil é negócio, na Eleição, verdade. na verdade, no Brasil... Barganha, né? É barganha. Na verdade, no Brasil, o que precisa urgente, mais que qualquer outra coisa, é uma reforma política. Só que esses políticos não vão fazer essa reforma política, porque eles são beneficiados disso. Porque se você faz uma reforma política que muda essa estrutura, por exemplo, financiamento público de campanha. É uma A população se arrepia. Quando a população se arrepia, porque o discurso da Rede Globo, o discurso dos meios de comunicação é assim, financiamento público de campanha é mais exploração do povo. Ao contrário. Seria mais controle, né? Seria mais transparência, controle, né? Porque hoje quem que financia as campanhas? Empresários As empreiteiras. ocultos. O pedágio do Paraná é o maior exemplo. É. E as empreiteiras que depois vão receber do Estado. Exato. E quando os caras são mais gulosos, assim, no caso específico que eu estou falando do livro, os caras mesmo montam as empresinhas dele para ganharem também nisso. Quer dizer, então, que tudo é do começo ao fim um processo maquiado, construído. As empresas todas são feitas para isso. Crime organizado. É um crime organizado. Crime organizado que você tem o capo, você tem os despachantes, você tem os operadores. E o interessante é que, como eles estavam denunciando o deputado Semi Ferraz, que é esse deputado que não se reelegeu, de compra de votos, a partir do momento que a PF, com a autorização judicial, com as gravações, começa a pedir e conseguir da justiça mandados de busca e apreensão, a gente pegou todo um esquema de como eles faziam para comprar votos no Mato Grosso do Sul. E que acaba Que é o sendo... esquema... Está bem explicadinho no livro, mas é um esquema complexo. E compra voto mesmo. Que compra voto mesmo. E a Operação Vintém é porque eles eram orientados, tinha lá os caras que organizavam. Primeiro fazer uma reunião aqui, correto? Quem vai votar? Ninguém estava interessado em falar vota no João, vota no Mané. Só queriam saber quem. E mapeavam isso. E depois começava um trabalho de negociar o voto. De visitar aquelas famílias... E a PF deu o nome de Operação Vintém porque é o seguinte, eles davam R$20 agora, 20 depois, e 20 depois que saísse com a colinha do voto. E o cidadão acredita que depois tem condições de ser auditado o voto dele, né? Não, na verdade o cidadão também é corrupto. Né? Participa disso aí, né? Na verdade, infelizmente, o povo brasileiro ainda não percebeu que política, que viver é um ato político, e que você tem que participar da política. E a gente tem a mania de falar, política, eleitoral. Enquanto a gente estiver assim, esse país vai de... Nós estamos hoje recebendo o jornalista José Masco, José Ganchão, que juntamente com o jornalista Luiz Tax, eles estão lançando o livro Crônica de uma Grande Farsa. E nessa conversa, Hélio Barbosa, com o Ganchão, a gente percebe realmente aquilo que nós já sabemos. Só que ele foi lá e documentou, ele pesquisou, investigou e está publicando esse livro. E que eleições no Brasil é um negócio, é uma farsa. É uma mentira, né, Ganchão? Eu diria que é uma grande negociata, né? Agora, veja bem, o seu livro publicado, já foi publicado em Londrina, lançado em Londrina recentemente. Qual que é, por exemplo, o Ministério Público trabalha de alguma forma utilizando-se desse trabalho para poder chegar lá? Eu não sei como trabalha o Ministério Público, porque nesse caso específico que a gente
a parte, vamos dizer assim, o eixo original, o eixo central disso, o Ministério Público Federal trabalhou legal, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul trabalhou legal, e a PF trabalhou muito bem. Polícia Federal. Trabalhou muito bem porque ela vai desmascarando e a gente mostra isso. É claro que nós acrescentamos as questões que nós fomos atrás, porque é atual, nós terminamos a apuração em 2012, assim, a evolução patrimonial das empresas laranja, a internalização do dinheiro que sai daqui lavado e volta, que é uma coisa gravíssima no país, para as campanhas, está tudo lá. E aí faltou, eu acho, falta, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está com esse processo, lá na gaveta. Parado lá. Parado. Falta, por exemplo, um desses ministros, que é chamado de ministro, pegar aquilo lá, olhar e expedir, pô, mas isso aqui também é crime, vamos abrir um processo novo. Está tudo ali, não é? É só pegar. Eu até oriento, né? por favor, ministros do STJ, pegue ou do Supremo Tribunal Leiam, Federal, que está pega ali. o livro, que está até por capítulos, processo assim, Didaticamente. didaticamente. Né? Olha quem lava dinheiro, olha quem internaliza. E essa turma continua lá ainda no poder, não, disputando? O atual governo. Ele não vai ser candidato à reeleição, porque eu já é segundo governo. Olha aí. Mas deve ter o secretário de Obras, que é um dos réus do processo. Foi candidato a prefeito, derrotado, exceto em 2010, agora no Campo Grande. Não, esse povo está fazendo coligações, está se arrumando, inclusive sendo disputado. E porque assim, o André Putinelli está sendo disputado tanto pelo... Ele é PMDB, tanto pelo PT... como pelos tucanos para apoiamento na eleição de 2014. É incrível. Porque né? quando você... Essa democracia representativa nossa é muito gozada, né? É. Tem uma coisa chamada governabilidade, que eles usam desculpa para tudo. Ó, eu preciso me eleger, eu faço aliança com Deus e o diabo. Depois a gente resolve lá na frente. Depois conserta tudo lá. Depois tenta consertar e enrola. Então, quer dizer, essa figura que devia estar na cadeia está sendo disputada por apoio do PT, dos tucanos. É mão de obra depois dizem que os humoristas... É mão de obra qualificada. É complicado isso. É complicado porque a gente até brinca, mas é muito sério o Brasil. É muito sério porque, por exemplo, você pega a gênese disso aqui, a origem dessa corrupção toda, ela passa pelo PC Farias. Que ele, assim que teve a Constituição de 88, assim que começou as licitações, lembra que nós tivemos a eleição presidencial em 89? E a Rede Globo elegeu o Collor? Foi. Manipulou o último debate. Elegeu o Collor. E os jornalões também. Né? Eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu sei qual era a pressão. Aí é o seguinte, logo depois de eleito, o PC pega e arma esse esquema de, na época era 30%, hoje as licitações é 20%, a maioria da propina, mas o PC era guloso, ele queria 30%. Só que ele passa isso para um monte que eu vou chamar de operadores, de homens dele, o Zé Janene, o Martinez, o Pedro Henry, essas pessoas que estão sendo acusadas, o Jefferson do Mensalão. Era a mesma patota. Quando o Jefferson foi e denunciou o Mensalão, ele não contou que lá atrás, no governo ele já Collor, fazia ele isso. já fazia. O modus operandi era... Que o Janene já fazia que isso o Janene também. fazia. Então, quer dizer, e hoje, por exemplo, os falsos moralistas, aquelas pessoas que... E as pessoas de bem que são iludidas, ficam falando assim, os petralhas... Gente, esse Fla-Flu, PSDB, PT, não tem nada a ver. O que está por trás disso é muito mais roubalheira. Basta ver a CC5, que é uma coisa que eu estou trabalhando também. As contas, né? As contas que virou CPI do Banestado. Sabe por que virou CPI do Banestado? Porque o Itaú tinha comprado o Banestado não existia mais. Aí lá no Congresso se criou uma farsa de uma CPI do Banestado, quando o que tinha que se discutir, que era remessa irregular. De dinheiro para de fora. Dinheiro. Aí os moralistas que aparecem, eu vou citar um exemplo aqui, porque eu tenho um documento. Arnaldo Jabor, moralista que aparece na Globo falando contra a corrupção, ele usou a CC5 para mandar $800 mil para fora no tempo que era paridade 1 a 1. Tá vendo só? Esses são os... Então, quer dizer... Diga-me o que eu... As empresas... Faço o que eu falo, os mas não faço o que eu faço. Então, quer dizer, nós vivemos uma hipocrisia nesse país. Sim. É isso aí mesmo. E como muda isso? Fazendo jornalismo investigativo. Denunciando. Como as grandes redações foram esvaziadas e hoje só ficou o pessoal do Cola e Copia, Sim, sabe, nas redações, o repórter... Eu, por exemplo, estou encontrando uma forma. A forma de fazer vincular isso é fazer Livro, esse serviço reportagem. a Plínio Marcos,
faz um livro-reportagem, bota na sacola e sai vai vendendo por aí. E é um trabalho de guerreiro, na verdade. É de né? guerrilha, né? De guerrilha. Isso me lembrou Mara Salai. Mandar um abraço então para Mara Salai, né? A nossa amiga que está lá na Califórnia e não podemos esquecer, né? A promessa é dívida, viu, Mara? Né? Não, é que eu Beijo falo pra sempre... É companheira guerrilheira, né? Não, é que eu tenho uma teoria. Eu trabalhei 23 anos na Folha de São Paulo. Você fazer jornalismo sério nos jornalões é guerra de guerrilha. A cada 10 tentativas você emplaca uma. Pô. E eu falava que a Mara era companheira de guerrilha porque a Mara era pauteira da Globo aqui no Paraná. Uhum. E aí quando eu tinha uma matéria, uma coisa muito boa que eu não conseguia emplacar na Folha, se fosse a história aqui do Paraná, eu jogava para a Mara. E a Mara botava para funcionar. Aí saía no Jornal Nacional, os caras gritavam: "Ô, Ganchão, aquela matéria está aí na gaveta sem textizar". Textizar é um termo que usa na Folha de São Paulo. Quando bota o TX é que ela foi publicada. Está aí na gaveta. Interessante esse testemunho. Você já falou isso em outras entrevistas? Já falou? Não, eu estou lembrando por causa da Mara, porque tinha o inverso. Tabela, né? Tinha o inverso também. É. Quando a Rede Globo aqui no Paraná e a Rede Globo do Paraná, o grupo Sim. RPC, tem seus interesses, Sim. quando eles tinham histórias boas que eles não mandavam, seguravam. Aí a Mara passava, aí eu publicava na Folha de São Paulo, no outro dia o jornal, o Globo Rio pedia. Eu sou testemunha que você publicou em 2000, muitas coisas que nós estávamos lá naquela época denunciando. A Globo aqui no Paraná não mostrava, mas a Folha de São Paulo mostrou. Ama como orbe. E foi decisivo para a cassação do prefeito na época, algumas semanas depois. A Folha de São Paulo foi pioneira nisso. Uma página inteira, não esqueço como se fosse hoje. De botar as trambiquices do tio Bellinati, do Beligato, que o pessoal chama, Antônio Bellinati, e a Globo estava toda comprada, tanto é que teve intervenção. Houve intervenção. Veja, a Globo Rio teve que intervir no Paraná. Então, quer dizer, esse processo já existia dessa guerra de guerrilha. A pessoa que está em casa, que não tem acompanhamento de como se faz jornalismo, eles às vezes até criticam: pô, mas os caras tinham isso para fazer. Não, é difícil, é guerra de guerrilha. Aí a gente optou. Você trabalha mais, você ganha menos. Mas está cumprindo o papel, mas né? faz uma coisa que você fala assim, tá aqui, ó. É isso aí. Incomoda, por exemplo. Incomoda porque eu sei que nós estamos vendendo muito bem livro no Mato Grosso do Sul sem ter lançado lá ainda. Está vendendo bem lá. É, por correio. Porque a gente está programando o lançamento lá no começo do ano. Local, né? Sim. E é por aí. Bom, então tá aí, então. Crônica de uma grande farsa de José Masco e Luiz Tax já está à disposição para quem quiser. Como é que compra pela internet? Pela internet é mandar um e-mail para crônica de uma grande farsa, tudo junto, @gmail, que lá nós temos uma cuidadora que possibilita tudo, preço, envio, tudo resolvido. Então, o livro custa R$30 também só, né? Preço de banana. Bom, então, mandando um abraço para a Mara Salai, né, e para os outros amigos também, se for relacionar todos aqui, com certeza não esquecer de muitos, né? E agradecendo a presença do Zé Máscio, o Zé Ganchão, e sucesso hoje no lançamento do livro aqui em Curitiba. Espero muito obrigado e lá, parabéns. Vamos lá, maior prazer. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.